Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Aleluia, glória a Deus. Estamos agradecidos ao Senhor por mais esta oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui na casa do Senhor, na sua santa e augusta presença, louvando e bendizendo o nome do Senhor. A Ele a honra, a glória e todo o louvor. Quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui, aleluia, e louvar o nome dEle, bendizê-lo e engrandecê-lo pela oportunidade que Ele nos dá. Com essas palavras, eu quero cumprimentar a todos na santa e bendita paz do Senhor Jesus. Quero aproveitar o momento para cumprimentar pastor Daniel Gonzalez, que hoje estará ministrando a palavra de Deus. Seja bem-vindo, Deus abençoe. Cumprimento também pastor Luciano, nosso companheiro de todos os dias, e a sua esposa, irmã Daiane. Glória a Deus. Quero cumprimentar aos nossos irmãos aqui da sede, das nossas congregações, de todo o nosso campo, aos nossos amigos que todos os dias de culto estão conosco, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Tivemos ontem à noite o nosso culto de Santa Ceia, abençoado, onde os irmãos, eu diria quase todos aqui da sede, só não aqueles irmãos de muita idade e aqueles que estão isolados, por estar na faixa de risco, na zona de risco, mas aqui estiveram participando da ceia do Senhor, adorando a Deus, e foi um culto maravilhoso. Glória a Jesus. Eu louvo a Deus por isto, glorifico ao Senhor por sua bondade. Quero nesse instante convidá-lo para orar ao Senhor. Amado Deus e excelso Pai, quero te agradecer e te louvar pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na tua casa e santa presença e poder adorar e bendizer o teu nome. Nesta manhã, quando vamos, Senhor, meditar na tua palavra, Pai, abençoa os nossos corações e particularmente o teu servo, que vai nos transmitir o ensino, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Já temos algumas pessoas conosco aqui, participando, Nossa irmã Daiane, também nosso irmão Luciano Almeida, paz do Senhor Luciano, que Deus abençoe. Nossa irmã Deise Camacho, que Deus abençoe a irmã Deise, irmã Lucilene, o Aparecido e a Isabelle. Glória a Deus, que a bênção do Senhor seja sobre a vossa vida. E eu aproveito também para cumprimentar a minha esposa, que está ali em casa. Que Deus abençoe a todos. Vamos então cantar ao Senhor um hino, Vamos louvar a Deus cantando ao Senhor o hino de número 83, Cantar com alegria, aleluia. O hino Não Posso Explicar, 83.
Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar. Mais belo que o ouro do soldado é te mirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi. Pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão belo é Jesus. Mas face a face do teu lado eu te verei, Jesus. A estrela resplendente da manhã é minha luz. O lírio dos vales é o bom Senhor Jesus. Suave e doce é o cheiro que só vem de ti. Pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão belo é Jesus. Mas face a face do teu lado eu te verei, Jesus. Se mágoas vêm me perturbar, o bálsamo ele tem. Me toma nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si. Pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão belo é Jesus. Mas face a face do teu lar eu te verei, Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Como Jesus é maravilhoso. E Jesus é bem mais do que pensamos, do que imaginamos. Eu quero cumprimentar aqui, aleluia, a irmã Samara, o Yuri, seu esposo, que Deus abençoe. Também cumprimento o nosso irmão Rodrigo Sossais, a Simone e o Juan, nossa irmã Terezinha Viscardi, né? Esposa do pastor Daniel, nossa irmã Elaine Inácio, lá em Irapuru. Que Deus abençoe a todos. Muito bem, eu quero aqui aproveitar para lermos o texto da lição de hoje, que é a lição de número 10, né? Que tem por título Intercessão pelos Efésios. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, né? E aqui o estudo hoje estritamente é sobre a oração de Paulo pela igreja naquela cidade, pelos nossos irmãos. E o título, mais uma vez repetindo, é Intercessão pelos Efésios. Texto áureo. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15. A verdade prática diz: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercite o amor de Deus. Na verdade, esse era o objetivo de Paulo orando pela igreja na cidade de Éfeso. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 3, versículo 14 a 21, que diz: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos
qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. É, portanto, baseado neste texto que nós estudaremos a lição de hoje, e o pastor Daniel estará ministrando o ensino, onde o primeiro tópico fala sobre o seguinte: corroborados com o poder do Espírito. Primeiro subtópico, as riquezas da sua glória. Segundo subtópico, fortalecidos com poder. Terceiro subtópico, habitados por Cristo. O segundo tópico tem por título arraigados e fundados em amor. Primeiro subtópico, amor, a virtude cristã. Segundo subtópico, arraigados e fundados em amor. E o terceiro subtópico, a intensidade do amor de Cristo. Terceiro e último tópico tem por título: a bênção de Deus excede o pensamento humano. O primeiro subtópico deste tópico tem por título: a dimensão das bênçãos divinas. O segundo subtópico, o convite para a adoração. Terceiro e último subtópico, a glória devida a Deus. Portanto, é baseado nesses escritos, textos bíblicos, comentários, do pastor Douglas Batista, que vamos meditar nesta lição importantíssima, que é uma oração de Paulo, a carta à igreja aos Efésios. Que assim o Senhor abençoe, que o Senhor dê vitória, que o Senhor abençoe os nossos corações, de tal forma que todos sejamos edificados, pela ministração da palavra de Deus. Quero ainda cumprimentar aqui, antes de passar ao pastor Daniel, nosso companheiro, o pastor Cícero Siqueira, irmã Aparecida, irmã Sirlene Cipriano, irmã Márcia Moreira, e também a jovem Maria Eduarda Santana, a Beatriz, irmã Sebastiana e seu pai. Que Deus abençoe. Vamos então para uma oração e logo em seguida, pastor Daniel estará ministrando a palavra de Deus. Te agradecemos, Pai, e te louvamos por esses momentos maravilhosos e maviosos que temos de estar na tua casa e presença. Agora abençoa o teu povo, a tua igreja, teus filhos, nossos corações. Potencialmente abençoa o teu filho que vai nos ministrar a tua palavra, usando em tuas mãos, bem como sempre o Senhor tem feito. Ó Deus, e edifica a tua igreja e glorifica o teu nome, em o nome de Jesus. Amém e amém. Com a palavra, pastor Daniel Gonzalez. Eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Você, meu irmão, minha irmã, que está aí no seu lar. Seria muito bom que pudéssemos estar todos juntos aqui, participando aqui, juntos na casa do Senhor. Mas, infelizmente, em virtude de tudo que está acontecendo, não é possível. Mas isso não nos impede de estar na presença do Senhor. Você, meu amigo também, que está nesse momento conectado com os meios de comunicação que dispomos,
que você também seja bem-vindo para assim participarmos juntos, porque juntos estaremos aprendendo a palavra de Deus nesta manhã. Eu quero agradecer, pastor Luciano, pastor Ananias, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido e a confiança de podermos estar aqui participando junto e cooperando nesse trabalho glorioso que está sendo realizado nesses dias que estamos atravessando. Mas me dando também a oportunidade, eu quero aqui, neste momento, em meu nome, em nome da minha esposa, do meu filho Daniel, da minha nora Márcia, meus netos do Natan e o Matias, cumprimentar nossa irmã Sônia e toda a sua família, externar ali, assim, o nosso sentimento pela perca de nosso companheiro, presbítero Antônio Dantas, também toda a família do nosso irmão, o Mauro, o Manzefa. Que Deus venha se abençoar e venha consolar os vossos corações, porque temos a tristeza pela separação, mas a palavra de Deus, ela nos dá bem clareza sobre isso, que aqueles que estão em Cristo não morrem, mas eles dormem no Senhor. E se está dormindo, então, um dia vai ser despertado. E como disse o apóstolo Paulo, que os que estiverem vivos na vinda de Cristo não precederão aos que dormem no Senhor. Então isso é uma palavra que nos traz um consolo, nos traz um conforto de que um dia, irmã Sônia, nós nos encontraremos novamente e estaremos para sempre com o Senhor, para todo sempre. Que Deus venha abençoar vocês. Receba o nosso abraço e as nossas condolências. Amém. Na manhã deste dia, como já foi falado, me é dado a responsabilidade de estar falando aqui a palavra de Deus. Nessa lição tão gloriosa, um estudo de uma profundeza muito grande, que é os ensinos de Paulo nesta carta aos Efésios. E na manhã deste dia, nós vamos aqui falar sobre intercessão pelos Efésios. Primeiramente, o que é intercessão? Nós, agora há pouco, a pastora Luciano anunciava os pedidos de orações. É alguém pedindo para que a igreja ore em favor de alguma necessidade que ele está precisando. E aqui Paulo, ele intercede, ele faz essa intercessão pela igreja em Éfeso, para os Efésios. E ele começa aqui, dizendo: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Paulo amava aquela igreja, e melhor do que ele, da maneira como ele foi resgatado da sua vã maneira de viver, como que Deus, pela sua infinita misericórdia, se revelou a ele, e ele teve a sua vida transformada pelo poder da palavra de Deus. Então ninguém melhor do que ele para agora interceder ali perante o trono da graça sobre a vida da igreja em Efésios. E ali no início desta lição aqui, tem uma parte que não vai ter na sua lição aí, mas ele fala sobre a oração intercessória, apresentava a Deus a igreja que ele amava. O amor que temos uns pelos outros, se isso é real, nós somos tocados pelas dificuldades que o irmão está passando. Nós precisamos entender o que é dificuldade também. Existem oportunismos que às vezes querem tocar nossa sensibilidade. Mas aqui ele fala de dificuldades extremas,
E quando nós vivemos o amor de Deus, numa realidade plena, né, nós podemos sentir a dificuldade que o irmão está passando, né? E nós podemos ter uma confiança que tudo aquilo que pedimos a Deus, né, Ele está pronto para nos atender. Ele está pronto para ouvir as nossas petições feitas em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Então esta era a preocupação de Paulo, né? Para que a igreja de Jesus Cristo ali em Éfeso, ela vivesse esse amor. E aqui na introdução ele começa dizendo assim, né? Que após Paulo revelar o ministério oculto, né, e todas as suas dádivas, né, apóstolo passa a orar em favor da igreja de Cristo. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos, pensamos, sendo Ele o único que é digno de ser glorificado. Então, na lição passada, Paulo revela um mistério que estava oculto. Nós estudamos em lições anteriores que de dois povos, Deus fez um único povo, que é a igreja. E agora Paulo começa a interceder, né? Quando ele diz aqui assim, no primeiro tópico, ele diz: corroborados com o poder do Espírito. O que é corroborados? Né? Uma palavra que talvez não entendemos o significado dela, mas quer dizer fortalecidos. Ele vai interceder pelos efésios, né? Para que eles fossem fortalecidos com o poder do Espírito Santo de Deus, né? E ele começa falando, né, de um pedido duplo, né? Um pedido do poder do Espírito Santo no interior de cada um dos crentes e a presença de Cristo. É um pedido duplo que ele faz nesta oração, pedindo para que os crentes de Éfeso, né, tivessem o poder do Espírito Santo na vida e a presença de Cristo. Glória a Deus. E ele fala aqui, ele começa agora a explicar as riquezas da sua glória, né? Paulo, ele apresenta em sua oração, né, confiado nas riquezas da glória de Deus. São riquezas imensuráveis. É uma fonte inesgotável de bênçãos. A glória de Deus, ela não tem como você medir, como você calcular. Então, quando ele faz a petição, ele faz essa petição confiando nessa fonte inesgotável que é o poder de Deus. Aleluia. Mas ele diz assim, né, que o Pai da glória é abundantes riquezas e de sua graça. Além das riquezas que ele possui, nós também somos servidos pela graça. O que é graça? Graça é o favor imerecido. Eu não merecia, ninguém merecia estar aqui. Mas pela sua graça, pelo favor imerecido que Jesus realizou ali na cruz do Calvário, então ele nos abriu essa porta. E como eu já disse no começo, de dois povos, ele fez um povo só. Ele fez a igreja do Senhor para estar na sua presença. Aleluia. O que significa que ele é possuidor de todas as glórias e dispenseiros de ricas e ilimitadas bênçãos. Dispenseiros. Ele tem bênçãos para todos. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você está passando uma dificuldade, se você está aí perturbado com dificuldades
pesarosos em seus pensamentos, mas você saiba que você serve um Deus, que a despensa dele é cheia, ele é dispenseiro para dar a cada um segundo o que necessitamos. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com o poder que seja... Aliás, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder que seja habitada por Cristo. Ele tinha uma grande preocupação, porque ele sabia que para os efésios sobreviver às dificuldades, nas lutas, eles teriam que ser cheios do Espírito Santo de Deus. Eles tinham que ter uma convicção de que Deus estava com as mãos estendidas sobre a vida deles. Eles tinham que saber que Cristo era o centro das atenções para a igreja. Quando a palavra de Deus diz para que nós devemos olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Quando nós estivermos olhando para Jesus Cristo, os problemas vão ficando de um lado para outro, e nós vamos prosseguindo, nós vamos caminhando para o alvo. É Ele que nos garante tudo isso, aleluia, né? Glória a Deus, né? Que compreenda o amor divino e que tenha pleno desenvolvimento espiritual. Então Paulo traz aqui essa introdução, falando sobre essa fonte inesgotável de bênçãos, sobre a graça de Deus. Ele traz aqui, nessa introdução, explicando que a igreja de Éfeso precisava conhecer esses fundamentos e viver eles. E no segundo subtópico, ele começa a falar sobre o fortalecimento com o poder. Ele fala que a igreja seja corroborada, seja fortalecida com poder pleno do seu espírito no interior. Nós temos que ter a nossa mente transformada pelo poder da palavra de Deus. Nós temos que deixar o mundo em que vivíamos, na ignorância, na falta de conhecimento, mas quando somos tocados pela palavra, quando a palavra de Deus, quando o Espírito Santo bate a nossa porta, quando Ele abre o nosso entendimento, e nós entendemos qual que é a vontade de Deus, era isso que Paulo estava falando aqui. Ele queria que a igreja fosse fortalecida pelo Espírito Santo de Deus no seu interior, quer dizer, no seu entendimento. Eles tinham que entender, e como nós hoje, Igreja do Senhor, também temos que entender, que sem o Espírito Santo na nossa vida, nós não conseguiremos fazer nada. Temos que entender que nós somos inteiramente dependentes do Senhor, aleluia, que precisamos da ajuda. O próprio Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Ele prometeu estar conosco. Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Mas ele diz aqui que não quer dizer isto, que a igreja de Éfeso, ela não tivesse o Espírito Santo, que ela não tivesse Jesus como centro das suas atenções. Mas ele queria dizer que continuamente ela teria que ser revigorada. O que acontece na vida nossa como cristãos, como servos de Deus, nós temos que a cada dia estar sendo alimentado pela palavra. Por isso que o pastor Ananias, ele teve essa iniciativa, nesses dias que estamos atravessando de tanta dificuldade, de uma forma, estar levando a palavra de Deus para cada irmão, para cada irmã,
para que a cada dia pudéssemos receber o alimento para a nossa alma. Era isso que Paulo estava dizendo aqui. Não que não tivesse o Espírito Santo, não que eles não tivessem Jesus como centro das atenções, mas para que cada dia eles se renovassem na presença do Senhor. Nós podemos tirar, por exemplo, e quantos irmãos que nós já temos perdidos aqui, que as pessoas vão se descuidando, eles vão deixando de se alimentar, eles vão deixando de buscar a presença de Deus, e quando vão se dar por conta, já estão sem forças para prosseguir. E o inimigo, ele espera isso mesmo. Ele está na brecha, observando aonde é o ponto fraco, porque somos tentados todos os dias, mas nós temos que tampar essas brechas, aleluia, com oração, com a leitura da palavra, com o revestimento do poder de Deus na nossa vida, aleluia. Vamos tampando essas brechas para que o inimigo não venha nos tocar, porque todos os dias o pecado nos cerca bem de pertinho. Todos os dias estamos aí expostos a tantas coisas que o mundo oferece, né? Mas o fato é que o pecado, ele nos afasta de Deus. E quando não temos força, quando não somos revestidos pelo poder de Deus, fica fácil para que o inimigo faça com que cedamos ao pecado, faça com que venhamos perder esta confiança, né? Porque Deus não se afasta de nós, mas o pecado que o homem comete, isso afasta ele de Deus. E Paulo tinha essa preocupação com a igreja. Ele tinha essa preocupação, por isso que ele queria que a cada dia, ele pedia a Deus que a cada dia renovasse os crentes de Éfeso, né, no Espírito, e que Cristo, eles nunca se esquecessem. É muito difícil quando você vê pregações longas e até bonitas, mas que não se menciona o nome de Jesus Cristo, aleluia, nenhuma vez. Não se fala daquele que morreu ali na cruz do Calvário, que se entregou a si mesmo para resgate da minha e da sua alma, aleluia. E Paulo fala, olha, vocês têm que ser renovados no Espírito, todos os dias. Senhor, renova eles no Espírito, não deixa que eles percam o foco, que é Jesus Cristo, que é autor e consumador da fé deles. Era essa a preocupação de Paulo. Quando ele fala aqui, né? Vamos aqui resumindo, porque a hora passa tão rápido, né? Habitados por Cristo, né? Que Cristo habitasse pela fé no coração dos santos, né? E também significava dizer que Cristo não estivesse presente na igreja também, mas que cada dia eles pudessem se conscientizar e saber que Cristo era o marco inicial da mudança de vida, naquele tempo em que eles não tinham o direito de adorar a Deus, que era, como nós já estudamos, era uma exclusividade do povo judeu, até por uma ignorância deles, mas os gentios, que os efésios faziam parte, eles não tinham, e Cristo agora, através da sua morte, dá essa liberdade, traz eles para a presença de Deus. Então por isso que o apóstolo lhe fala, que eles não se esquecessem, que Cristo é, não uma habitação temporária, mas uma habitação permanente na vida deles, aleluia. Ele continua ainda, dizendo que a igreja não pode subsistir às forças do mal. Não tem como a igreja vencer o mal, se não for através da pessoa de Jesus Cristo. Ele fala aqui também, que o fruto do Espírito, ciente dessas relevâncias,
o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigados, alicerçados no amor. Aqui fala sobre fé, o fruto do Espírito, lá está lá em Coríntios, né? Capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13, verso 13, que fala da excelência, né? Da suprema excelência da caridade. Ali diz várias coisas que, se nós praticássemos, que ninguém teria coragem, por exemplo, de dar o seu corpo a ser queimado. Mas se não tivesse amor, nada adiantaria, né? Fala sobre fé, esperança e caridade, mas a maior é a caridade, que é o amor. Mas é o amor que Deus teve pela humanidade, entregando o seu Filho, como está lá em João 3,16, para morrer numa cruz, para resgatar a todos que nele colocasse a sua confiança, tivesse ele como Salvador, né? Mas ele diz que isso ele fez por amor. E aqui Paulo, ele fala que ele quer que os crentes em Éfeso tenham esse amor, que eles sejam revestidos, que Cristo habite na vida deles, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Passando agora para a segunda parte, o segundo tópico, né? Arraigados e fundados em amor, né? O que é arraigados? O que é fundados? Arraigados quer dizer firmados. Fundamentados quer dizer edificados. E mais para frente aqui, ele vai tomar isso como... Ele pega um exemplo prático de uma árvore que tem as suas raízes bem profundas. E de que quando vai se construir um edifício, dos fundamentos que temos que colocar para a sustentação desse edifício. E ele começa dizendo assim: o amor e a mensagem central do Evangelho de Cristo, um dos propósitos da oração de Paulo foi que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Ele queria que os crentes em Éfeso entendessem que o amor com que Deus amou a eles, eles também vivessem esse amor. Eles que entendessem e exercitassem o amor de Deus. Não basta entendermos que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho para morrer numa cruz do Calvário, mas é necessário que, se nós passamos pelo processo do novo nascimento, que recebemos Jesus como Salvador, que nós exercitássemos, que temos que exercitar esse amor que é derramado sobre a nossa vida. Aqui ele começa a dizer, né, que o amor, a virtude cristã, nas Escrituras o amor é atributo divino. Não é o amor que eu sinto pela minha esposa, que eu sentia pelos meus pais, pelos meus filhos. É um amor divino, que vem lá do trono da graça para a nossa vida, depois que passamos pelo processo do novo nascimento. E eles, aquele que não ama, não conhece a Deus. Como que eu posso dizer que eu conheço a Deus se eu não amar o meu irmão? Mas é só dizer assim, eu amo o meu irmão? Não, né? Aqui traz as conotações aqui. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. Primeiro passo, foi por amor. Mesmo a humanidade vivendo no pecado, mas Ele nos amou e Ele próprio se entregou para morrer numa cruz, para resgate da humanidade. E depois ele diz assim, que o amor é o resumo da lei dos profetas. Quando Jesus foi interrogado pelos fariseus, qual que era o maior mandamento? E ele diz: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E um semelhante é: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Então o amor fechou. Entre a lei e os profetas, agora prevalece o amor de Deus sobre as nossas vidas. E ele diz que isso aí é um sinal dos discípulos de Cristo. Ele fala, se vocês amarem uns aos outros, quem observar vocês, vão saber que vocês são meus discípulos. Se vocês não amarem uns aos outros, ninguém vai acreditar que vocês são os meus discípulos. Então, para vocês ter o sinal de que vocês são meus discípulos, vocês têm que amar uns aos outros. Mas ele fala sobre uma filiação, né? Uma filiação. Quando passamos pelo processo do novo nascimento, quando somos tocados pelo amor de Deus, aí nos tornamos filhos de Deus. Filhos de Deus. Está lá em João 1 João 4 e 7. Ele deve ser expresso por meio de atitudes concretas. Fala, não, eu recebi o amor de Deus. Olha, eu já sou filho de Deus, eu passei pelo processo do novo nascimento. Mas as atitudes concretas é que nos vai dar certeza de que Deus, o amor de Deus está sobre a nossa vida. O amor é maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. O amor é a maior de todas as virtudes. Como falei agora há pouco, entre a fé, a esperança e a caridade, que é o amor é maior do que todas elas. Não adianta eu dizer que tenho fé, não adianta eu dizer que tenho esperança, se na minha vida eu não tiver caridade, se eu não tiver amor, de nada adiante. No comecinho aqui, numa introdução que eu fiz, ele fala, que quando amamos, nós podemos sentir a dificuldade do irmão. Sentir só e ficar de braços cruzados? Não. Aqui ele fala de atitudes concretas. Você tem que sentir, ser tocado pelo poder de Deus e agir. Agir. Seja por bens materiais, seja pela oração, uma palavra de conforto, uma palavra de exortação, algo que venha de encontro com a necessidade que o teu irmão está sentindo. É preciso ter atitudes concretas. E é isso que Paulo falava aqui, trazendo essa introdução novamente aqui no segundo tópico, mostrando como que a igreja deveria agir. Ela deveria ser uma igreja que entendesse e exercitasse o amor de Deus. Se nós temos uma igreja batizada, participando da comunhão, mas não vemos essa igreja inserida nessa parte, isso eu posso falar, como é me dada a responsabilidade pela assistência social da igreja. Se eu ficar só falando e não tiver atitudes concretas, o amor de Deus não está na minha vida. Fica bem claro, meu irmão, minha irmã, abre o teu coração. Nós estamos aqui numa caminhada porque nós almejamos um dia estar nos céus com o Senhor para sempre. Mas para chegarmos lá, nós temos que andar segundo a palavra de Deus. E a preocupação de Paulo ali com a igreja é que ela tivesse todos esses requisitos, é que ela vivesse uma vida plena, em revestimento de poder, que Cristo fosse o alvo,
o ponto central da fé deles, mas que também eles praticassem, colocassem em prática tudo aquilo que eles tinham recebido do Senhor. Aí ele fala sobre arraigados e fundados no amor. Arraigados nós já falamos que é firmados. Eles têm que estar, quando Cristo se declara ele ser a oliveira, o tronco, e que nós somos os galhos, e que todo galho que está ligado nele dá bons frutos, né? Então ele precisa assim que nós temos que ser arraigados e fundados em amor, compreender e praticar. A planta bem enraizada e alicerçada, né? Ele faz essa comparação, como eu já falei. O amor, a sustentação, a total compreensão, o amor divino, a vastidão do amor e o entendimento, né? Indica que a lógica humana não pode mensurar, ela não pode medir. Quando falamos das grandezas de Deus, né, a nossa mente não é capaz de medir e saber a grandeza do poder de Deus, né? Ela foge à lógica humana e não pode medir o amor de Deus. Nós temos que entender e saber que isso é uma fonte inesgotável e que nós temos que estar firmados nesses propósitos. Era isso que Paulo falava para a igreja em Éfeso. Ele orava pedindo para que Deus intercedesse, para que eles fossem daquele jeito. E não é diferente nos dias de hoje. Essa igreja é sequência daquela. Isso foi passado de geração em geração e chegou até nós. Aqui nós estamos falando de algo que já aconteceu. Mas qual é a nossa história que nós estamos contando hoje? O que é que nós vamos deixar escrito para as gerações que estão chegando, para os novos convertidos, para os nossos filhos, nossos netos? Se nós não vivermos este amor, se nós não entendermos que ele é uma fonte inesgotável e que tudo que nós pedimos e aquilo que nossos pensamentos nem podem imaginar, mas ele está pronto para nos abençoar. Aleluia. Aí fala da intensidade do amor, né? A intensidade do amor de Cristo. Ele fala assim que somente o Espírito pode fazer entender, experimentar, né? Conscientes de que somente o Espírito pode fazer entender, experimentar as grandezas de Deus. Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. A ênfase real recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama. Porque Deus amou, não. Deus amou e Ele continua nos amando. Tanto é a razão que por essa causa que nós estamos aqui. Ele não nos deixou. Falei desses dias numa oportunidade que não é porque o homem pecou que ele deixou o homem isolado, longe dele. Ele abriu uma oportunidade para que ele pudesse se reconciliar com ele, né? Mas ele fala, né, que nos amou e nos ama, e que por isso devemos amar uns aos outros. Meus irmãos, se Deus nos ama, nos amou, nos ama, e se nós temos que viver uma vida conforme a sua palavra, por que é que não vamos amar os nossos irmãos? Não de palavras, mas por atitudes, por gestos concretos, como já temos falado, né? Mas que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Que maravilha, uma igreja cheia da plenitude de Deus, onde os crentes a cada dia
são renovados na presença de Deus. A cada dia há um desejo ardente de estar na presença de Deus. A cada dia não se cansa de proclamar que Jesus Cristo é o Salvador, que foi Jesus que nos resgatou. Temos que ser cheios da plenitude de Deus. Aleluia. Vamos andar aqui meio ligeirinho, porque o tempo está indo ligeiro, né? Agora vamos falar sobre o terceiro tópico. Falar sobre a bênção de Deus que excede o pensamento humano. Ele diz assim: em sua audácia e intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. Nós podemos tomar por base aqui, irmãos, quando lemos aqui, o comentarista dizendo que Deus, ele pode fazer muito mais do que pedimos. Nós temos que entender que às vezes pedimos coisas que não é bom para nós. No presente momento parece que é bom, mas como Deus é onipresente, onisciente, lá na frente ele vai saber que aquilo não vai ser bom. Então nas orações nossas nós temos que deixar Deus tomar as decisões. Temos que orar e que tudo seja feito segundo a vontade de Deus. Porque às vezes pedimos pouco e Deus dá muito mais do que precisamos, daquilo que estamos pedindo. E às vezes pedimos muito, mas pedimos coisas erradas, porque a palavra de Deus é: pedi, mas pedi mal. Então vamos pedir e deixar que Deus tome providência, porque Ele sabe o que você precisa e sabe também aquilo que você não sabe que você precisa, né? E é isso que Ele diz aqui, né? Muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. Aqui fala sobre a dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a usada oração, Paulo lembra que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa muitos nossos melhores anseios e desejos. Aqui me vem à mente quando Salomão foi constituído rei em Israel, e o Senhor aparece a ele em sonho e diz: Salomão, pede. Ele era um jovem ainda. Pede o que você quer e eu te darei. E Salomão poderia ter pedido muitas riquezas, mas ele pediu: Senhor, olha, o Senhor tem me colocado diante desse povo tão numeroso, como que eu vou fazer para julgar esse povo? Então eu te peço que o Senhor me dê sabedoria. Foi o que Salomão pediu. Mas aí lá na frente diz assim: olha, Salomão, por que você não pediu riqueza, você não pediu bens materiais, mas somente sabedoria? Porque, irmãos, inteligência é uma coisa, sabedoria é outra. Tem pessoas cultas, de uma intelectualidade muito grande, muito inteligente, mas que não são sábios. E aí você pega um que não tem tanta cultura, mas ele é sábio. Porque a inteligência a gente adquire através dos estudos, dos nossos conhecimentos que temos. Mas a sabedoria é algo que vem do trono da graça. Ser sábio é diferente de ser inteligente. Ser sábio é saber andar na presença de Deus. E quando Deus fala com Salomão, ele já pedindo, ele já foi sábio. Ele já foi sábio, ele falou: eu quero que o Senhor me dê sabedoria para saber andar na presença desse povo tão numeroso que é o teu povo, a julgar eles. E lá na frente ele diz: olha, Salomão, porque você não me pediu riquezas, você vai ter uma certeza: não haverá reinado tão rico financeiramente nos seus dias como o seu. Então Deus, ele dá além daquilo que pedimos, segundo a nossa fé, segundo a nossa maneira de viver, né? E ele diz assim aqui, ó, isso indica, né, que
Deus pode fazer, o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas, né? A nossa mente não é capaz de saber aquilo que Deus, né, pode realizar na nossa vida. Eu sempre falo por um exemplo, né? Parece que eu me vejo entrando nessa igreja no dia que eu casei. Pastor, parece que eu me vejo entrando aqui, né? Sem esperança nenhuma. Isso eu falo um testemunho vivo meu, sem esperança nenhuma. Em 1980, uma pessoa fazendo hemodiálise, onde transplante era coisa difícil, né? E eu falo, pastor, por fé. Um tempo mesmo na minha carreira, de início, mas é um tempo que eu vivi por fé. Mesmo na minha fraqueza, tudo, mas um tempo que eu vivi por fé. Porque eu não conhecia a fonte inesgotável que era Deus. Mas hoje, passadas-se as coisas, eu posso entender o tamanho, a largura, a profundidade, o comprimento, que é o amor de Deus. Entramos aqui, eu e minha esposa, ela sem esperança. Aleluia. E esses dias fizemos 39 anos, né? Um filho, 2 netos, temos uma nora. Isso é para saber que os propósitos de Deus, aleluia, eles vão muito além do que a nossa mente pode pensar e imaginar. E que Ele está pronto a oferecer para nós muito mais do que aquilo que pedimos. Só basta você, meu irmão, nós sermos fiéis a Ele, porque Ele é fiel para com a nossa vida, aleluia. Aleluia, né? Glória a Deus. Aleluia. Você me perdoe que eu fico assim, é algo que me toca muito, porque é algo real, é algo que eu e minha esposa vivemos. Isso é para você saber que não estamos falando de uma coisa que não existe, mas estamos falando de algo que nós vivemos, que nós vivenciamos, e que sabemos que tudo isso que está aqui nesta palavra, ela é fiel e verdadeira. Basta crermos, basta andarmos na presença de Deus, basta fazermos aquilo que é segundo a sua vontade, e nós vamos ser alcançados pelas bênçãos do Senhor. Aleluia. Vamos correr aqui um pouquinho, fala assim sobre... Aleluia. Fala sobre o convite para a adoração. Às vezes, irmãos, nós como seres humanos, na nossa fraqueza, às vezes nós pedimos muito. Pedimos, e às vezes não agradecemos. Já aconteceu com algum de vocês? Às vezes nós vamos viajar, vamos sair, vamos para o médico. A gente, quando vai sair de casa, para aquela ovelhinha tão meiga que chega lá aos pés e diz: olha, Senhor, eu estou indo viajar, me guarda nesta viagem. Olha, abençoa os profissionais que vai nos atender, abençoa tudo que estou fazendo ali. Me ajuda para que eu possa voltar cantando o hino da vitória. Aleluia. Saímos de casa com a necessidade. E às vezes, quando voltamos, cheios de vitória, esquecemos de fazer a oração de gratidão. Senhor, olha, de manhã eu saí de casa, eu pedi, aleluia, para que o Senhor nos abençoasse. Olha, o Senhor nos acompanhou, o Senhor esteve conosco, foi. E voltou e trouxe eu de volta em casa, em paz. Olha, eu quero te agradecer.
porque o Senhor ouviu a minha oração. E às vezes, igreja do Senhor, às vezes esquecemos dessas coisas. Mas aqui o convite para a adoração. Adorar, saber que Ele é galardoador de toda a nossa adoração. Como que vamos adorar a Deus? Estarmos aqui no templo dizendo glória a Deus, aleluia. Isso é uma forma de expressar os nossos sentimentos. Mas a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Com as nossas atitudes, com a nossa maneira de viver, estaremos adorando o Senhor. Estaremos fazendo com que as pessoas lá fora olhem para nós e vejam que há uma diferença entre os que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. E aqui fala também sobre a glória devida, né? Glória devida, que diz assim, ó. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja de Cristo. Quer dizer que os atos de louvor e glorificação a Deus fazem parte do propósito da instituição da igreja. Quando Deus criou a igreja, como falamos ainda há pouco, de 2 povos ele fez um, que é a igreja, ele fez com o propósito da igreja glorificar a Ele, né? Dar glórias a Ele, fazer com que o nome dEle seja glorificado, passando de geração em geração, para que isso se perpetue até a volta de Cristo, né? E ele diz assim, né? Que a igreja nunca terá glória. Eu gosto do que o senhor fala, pastor, sempre aqui. Deus não faz culto, mas é nós que temos que fazer o culto a Deus. Ele é eterno, Ele é soberano, Ele existe por si próprio. Os atributos de todas as riquezas que Ele possui, Ele não adquiriu de ninguém. É algo próprio seu. Por isso que nós temos que render toda a glória, toda a honra. Aleluia. Temos que nos ajoelhar nos pés do Senhor todos os dias e agradecer a Ele. Aleluia. Isso aqui diz que fazem parte dos propósitos, né, da instituição da igreja. Nunca terá glória, né? Pois toda a glória é exclusiva, tributada a Deus por intermédio da obra de Cristo. Quando Deus entrega Jesus lá para realizar esta obra, era para que a igreja, formada através da morte de Jesus na cruz do Calvário, ela glorificasse a Deus pelo grande amor que Ele teve para com a humanidade. E ele acaba dizendo assim, em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração, exaltação a Cristo, perdure por todas as gerações. E enfatiza seu pedido com a frase, para todo sempre. Significa que deve ser praticada por todos os crentes. Temos que passar isso de geração em geração. Se eu não demonstrar o amor de Deus na minha vida, como que eu vou fazer com que meu filho entenda que temos que andar dessa forma diante de Deus? Como que meus netos vão olhar para mim? O que é que eles vão ver no avô dele? Qual a diretriz que eles vão ter se eu andar de uma maneira vã? Então há uma necessidade de se glorificarmos a Deus com a nossa vida, com a nossa maneira de viver, com toda a prática do amor que é derramada na nossa vida por Deus. E que não vivamos uma igreja de aparência, aleluia, mas vamos formar uma igreja. Era esta oração que Paulo fazia,
oração intercessória, para que Deus viesse abençoar os crentes em Éfeso, para que eles fossem moldados dessa forma. E nós temos também que viver esta vida, como diz aqui, para sempre, perpetuamente, ensinando aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Vou ler rapidinho assim aqui a conclusão. Ao usar a intercessão de Paulo, anela o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão depende de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração. Foi 4 pontos que Paulo destacou e enfatizou. Era o fortalecimento pelo poder do Espírito, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Então são 3 pontos fundamentais: fortalecimento no Espírito, presença de Cristo na vida, exercício do amor, que é pôr em prática aquilo que você recebeu, e perpetuar isso para gerações futuras. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Queremos louvar a Deus pelo ensino da palavra do Senhor, e eu tenho certeza que você, irmão, irmã, amigo e amiga, foi beneficiado pelo ensino da palavra do Senhor. Antes dos pedidos de orações, eu quero aqui cumprimentar nossa irmã Dirce Mendes, nossa irmã Ruth e irmão Paulo. Que Deus abençoe os nossos queridos irmãos. Também nosso irmão Gino de Carvalho, lá em Icém. Nossa irmã Lucimar Grégio, presbítero, seu esposo, irmão Caetano, né, que faz a retransmissão aqui pela Rádio Gospel Príncipe da Paz. Também cumprimento a irmã Elza Lopes, que Deus abençoe a irmã Elza, nosso companheiro presbítero João Vanquel, irmã Sônia, irmã Olivina. Também quero cumprimentar a irmã Sônia Ferreira, esposa do pastor José Carlos, lá na cidade de Uberaba, Minas Gerais. Também nossa irmã Luzia Nunes e o nosso companheiro, irmão Nilson Veríssimo, né? E a Miriam. Glória a Deus. Cumprimento a irmã Cida Góes, que Deus abençoe a irmã Cida e toda a família. Nosso irmão Silvio, irmã Rose Maldonado, nosso companheiro, presbítero Marcos Caetano, que Deus abençoe, irmão Marcos. Glória a Deus. Também queremos cumprimentar, aleluia, irmã Karina Olivato, que Deus abençoe, irmã Karina, irmã Edna Boaventura. Também meu companheiro, irmão Antônio Mesquita, né? E a sua esposa, sua família lá em Sorocaba. Antônio, que Deus te abençoe. Que bom tê-lo aqui adorando a Deus conosco. É irmão e amigo de infância, né? Também cumprimento nosso irmão Tiago Christian. Que Deus abençoe, irmão Tiago. Glória a Jesus. Aleluia. São vários irmãos. Pastor Ismael Silva, lá em Curitiba, irmã Maria e toda a família. Que Deus abençoe meus companheiros. Aleluia. Nossa irmã Luzia, mãe do pastor Luciano, né? Glória a Deus. José Maria, companheiro, trabalha aqui de frente ao nosso templo e sempre está conosco. Deus abençoe, José Maria, você e toda a sua família. Glória a Deus. Vamos então, nesse instante, apresentar os pedidos de orações, né? E orar pelos irmãos e com esses companheiros. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos em seus lares, a paz do Senhor pastor Ananias, pastor Daniel Gonzalez e a minha querida esposa, irmã Daiane, que aqui está conosco. O triste, pastor, da escola dominical é que ela acaba, né?
Depois de uma lição tão maravilhosa como essa, só nos resta a orarmos ao Senhor e louvar ao seu nome por tudo quanto Ele tem nos ensinado e nos edificado nesta manhã. Deus abençoe pastor Daniel, irmã Terezinha, pelos 39 anos de casados. Bodas de mármore, pastor. Olha que coisa linda. Deus abençoe. Temos aqui alguns pedidos de oração. Pela irmã Jo e seu esposo, diácono Valdomiro, pois estão viajando, nós vamos acompanhá-los em oração. O pastor Daniel Gonzalez e a irmã Terezinha pedem oração por uma vizinha chamada Cícera, para que Deus possa lhe dar saúde. A irmã Elza Lopes pede oração por sua irmã Nina, pois não está bem de saúde. Nós também acrescentamos aqui pedido de oração pela família da nossa irmã Sônia, pela perda do nosso companheiro, o presbítero Antônio Dantas. Vamos continuar orando por eles, para que o Senhor continue os consolando, pois o desfalque é muito grande, mas Deus é poderoso para consolar e fortalecê-los nesse momento tão crítico e difícil. A irmã Edna Boaventura pede oração por ela, seu esposo Ismael, pela Irenice, Tatiane, pelo Édio, pelo João, pela Nina, pelo Jordão, pelo Divaldo e pela Maria. E a irmã Márcia Moreira pede oração pelo Walter Amaral, genro do pastor Antônio Amâncio, que não está bem de saúde. Vamos orar por esses pedidos de oração. Continuemos orando pelo irmão Silvagner, que já está bem melhor, louvado seja Deus. A irmã Ana, o Mateuzinho. Pastor, tem mais algum? Pastor Jonas, a irmã Esther, sua esposa, seu sogro. Mais algum pedido, pastor? Não? Então vamos orar. Querido Deus e amado Pai, exaltamos e bendizemos ao teu glorioso nome, pois esta manhã nos deleitamos na tua palavra. Tua doutrina, Senhor, foi para nós importante e muito cara. Deus querido, continue abençoando o teu servo, pastor Daniel Gonzalez, a sua esposa, para que eles continuem sendo este canal de bênção e edificação para a tua igreja e todos quanto estiverem ao seu lado. Cada pedido de oração aqui mencionado, aqueles que estão viajando, os que estão enfermos, aqueles, ó Pai, que completam mais um ano de matrimônio, ó Senhor, que a tua mão os alcance. Peço em especial por cada lar, cada família que conosco participam deste culto, que a tua boa mão os alcance para lhes dar bênçãos dos céus, como ouvimos nesta manhã, bênçãos imensuráveis, que são além de tudo quanto pedimos ou pensamos. Abençoe o nosso pastor, a sua esposa, que não tem medido esforços para trabalhar em teu reino e em prol a tua obra. Continue conosco ainda durante este dia e hoje à noite, quando estaremos, se o Senhor nos permitir, aqui para cultuá-lo e bendizer ao teu nome, que a tua boa mão possa conduzir-nos e o teu nome ser em tudo, Senhor, glorificado por Cristo Jesus. Assim oramos e agradecemos. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Muito bem. Estamos chegando aos instantes finais do nosso culto de adoração ao Senhor, agradecidos a Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos tem dado, agradecidos a você, irmão, irmã, amigo, amiga, que sempre participa conosco. Também nossa gratidão ao pastor Daniel, que Deus abençoe, irmã Terezinha, E parabéns pelos 39 anos de casamento. Estamos dentro da mesma marcha, viu? Glória a Deus. Só que eu esse ano faço 40, se Deus permitir. Também quero agradecer ao pastor Luciano, irmã Daiane. Deus abençoe, muito obrigado. Lembrando que hoje, se o Senhor nos permitir, às 8 horas da noite estaremos aqui para mais um culto de louvor a Deus, onde estarei, segundo a permissão de Deus, ministrando a palavra de Deus. Assim, que a bênção do Senhor seja sobre todos e que Deus dê vitória a todos, no nome santo e poderoso de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo seja com todos, e todos digam amém.
Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD.